Bom dia a todos. Bom dia. Desculpe um pequeno atraso aí, mas eu sempre comentava com o pessoal que na realidade o atraso não é tão importante por quem se espera, mas o que se passa em nosso interior enquanto esperamos. Nós estamos num momento em que temos que aprender um pouco dessa elasticidade, dessa tolerância. Então a gente agradece a todos vocês este pequeno momento de espera aí. Eu tenho essa satisfação e a honra de fazer a abertura deste primeiro simpósio de ciências paralelas do Estado do Paraná. E nessa abertura, como não poderia deixar de ser em eventos dessa natureza, eu gostaria de convidá-los a um momento de oração. Então eu vou pedir que todos, se possível, fechem os olhos e conectem-se com o mais sagrado do vosso ser. E que isto signifique, acima de tudo, a entrega e a confiança nas hostes divinas para a condução deste trabalho. Ouçamos juntos, então, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Give us this day our day.
é sem dúvida algo que comove, que convoca, e já se fazem 2000 anos que isto foi doado a nós. Eu, na realidade, preparei um pequeno texto para essa abertura, onde eu vou ter esse imenso prazer de apresentar os palestrantes de hoje, e também creio que posso me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Luiz Omar e a gente também coordena e participa de um movimento de lideranças espiritualistas na prática de atos de paz. Então, o que eu trouxe para vocês é o seguinte: cientes ou não, nós estamos vivendo o que pode ser a antessala de um novo ciclo evolutivo. E muitas são as previsões, visões e até mesmo delírios que nos acometem, gerando expectativas, incertezas e medos com relação a tudo que se diz virá a acontecer. É importante saber que o ultimátum planetário que reverbera em nossos corações é, em seu momento mais expressivo, uma mudança de frequência, de vibração, onde os sentidos estão sendo acelerados e as intuições despertadas, exigindo de todos uma transformação de condutas, atitudes e principalmente de pensamentos, onde o poder criativo deve expressar sua máxima sintonia com a vida superior do universo. Mudanças que devem abranger todos os segmentos da vida na Terra, trazendo as disciplinas humanas a um nível pré-iniciático, um nível de consciência crística, búdica, enfim, um nível de consciência luminosa, onde a heresia da separatividade de qualquer natureza deve ser substituída pela noção da unidade, que se vê enriquecida pelo valor da diferenciação, num processo encantador de múltipla identificação. Mas, acima de tudo, como nos ensinou o Cristo, é preciso um câmbio de valores. O sacrifício humano deve ser substituído pela compaixão, o otimismo pela esperança e a supressão de todas as impossibilidades relativas pela fé. Somos um em nossa originalidade existencial e é nosso dever encontrar esta sintonia com a origem onde reina o absoluto. Nestes dias de convivência, estaremos diante de algumas pessoas iluminadas, inspiradas, que trarão palavras de luz e amor, capacitando a todos a uma reflexão inovadora, que poderá nos conduzir a um processo de adaptação mais rápido a este novo dia da criação que se aproxima. É o momento em que temos que crer. E segundo as palavras de Michael, ao Dr. Rudolf Steiner, que diz: temos que erradicar da alma humana todo o medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentidos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. E temos que pensar somente que tudo que vier nos é dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Agora, eu tenho a satisfação de apresentar a todos os senhores e senhoras os mensageiros deste simpósio. A senhora Rosana Patarelli, você pode levantar, por gentileza. O senhor Teodoro Jimenez. O senhor Gibran Hanna Sheker. O senhor Cássio José Eduardo.
o senhor Gildácio de Andrada Starling, a senhora Annalise Pavão e o senhor Dr. Carlos Magno Ramos. Então, gente, apresentado aí os nossos ilustres doadores, né, de uma consciência de luz, de uma consciência universalista, eu tenho essa honra de poder estar aqui também junto e participando deste momento. E assim nós vamos dar sequência ao nosso primeiro trabalho, que é com a senhora Rosana, né? Obrigado a todos e que possamos ter realmente um aproveitamento muito lindo em todos os sentidos. Obrigado. Bom dia, é um grande prazer estar aqui em Curitiba participando deste primeiro... Acho que eu vou trocar. Participando deste primeiro, e eu espero que inicial de muitos que terão ainda, simpósio de ciências paralelas. Nós vamos falar um pouco sobre a civilização maia e tentar explicar alguns aspectos distorcidos desta brilhante civilização. Para isso, nós vamos começar falando do que consta dos nossos livros de história, de quando Colombo chegou aqui ao Novo Mundo e o encontrou habitados por homens física e culturalmente diferentes do Velho Mundo. Acreditando ter atingido as Índias, deu-lhes o nome de índios, denominação que permanece até hoje. A descoberta dessa civilização causou grande espanto, e na época houve mesmo quem negasse que eles pertencessem ao gênero humano. Muitos procuram explicar o povoamento da América como consequência da vinda de povos hebreus, egípcios, fenícios, cários, babilônios e outros povos antigos, e mais recentemente filiando a América à Atlântida, porque alguns registros arqueológicos encontrados recentemente trazem grandes evidências que ligam a civilização maia a este misterioso continente perdido que teria sido destruído após uma série de catástrofes. Desde o início, houve muitas respostas a esta pergunta, mas até hoje tudo ainda não passa do terreno das hipóteses. Mas nós podemos dizer que essas teorias se resumem em duas. Uma, que o homem americano seria originário da própria América, que seriam aborígenes. A outra hipótese dá uma teoria de que ele veio de algum outro lugar. Próximo slide. Esta segunda teoria ela está dividida em duas correntes. A primeira é da origem única, que o homem americano teria vindo para a América através do Estreito de Bering e das Ilhas Aleutas. Reforçando esta corrente, nós temos as próprias características físicas dos indígenas americanos, como a cor da pele e o tipo também do cabelo. A segunda corrente é da origem múltipla. Essa está baseada no princípio de que tudo gira em torno de raça, língua e cultura. Por quê? Além das características asiáticas, também foram encontradas características provenientes da Austrália e da Malásia, que essas teriam vindo então através de uma passagem que existiria entre a Austrália, a Antártida e as Terras do Fogo. Essas duas teorias, na verdade, elas estão simultâneas, que ao mesmo tempo teria vindo essa migração para o nosso continente. Porque muitas características, como por exemplo, técnicas de irrigação de solo, uso de calendário, modo de construção das suas cidades, são muito parecidas. Mas nós também tivemos estudos feitos no Brasil sobre a origem do homem americano. E esse estudo foi feito em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vocês sabiam disso?
Vocês sabiam que foi no Brasil que foram encontradas as primeiras características da origem do homem americano? Não está na nossa história. Isso foi feito em 1843. Foram pesquisadas mais de 800 cavernas, onde eles encontraram diversos restos humanos. E eles receberam a denominação de Homem da Lagoa Santa. Mas a gente não estuda isso na nossa história, nos nossos livros. Infelizmente, o Brasil é um imenso sítio arqueológico, mas pouco valorizado. Muitos arqueólogos também acreditam que a raça humana descenda de uma única família, novamente a Atlântida, próximo, baseada no início da formação dos nossos continentes, lá na época da Pangeia, onde era um supercontinente. E ali no centro teria sido originária a civilização da Atlântida. E eles foram, com o passar do tempo, expandindo seus territórios e levando certas características comuns. Assim como nós, aqui de Curitiba, muitos vieram de outros estados, trouxeram as suas características específicas e readaptaram a nossa cidade aqui de Curitiba. Quando houve a separação dos continentes, eles perderam a ligação com essa raça-mãe, mas as características permaneceram a mesma. Esta é a teoria de que todos nós, então, teríamos descendidos da Atlântida. Bom, se nós vamos encontrar provas concretas ou não da origem da Atlântida, nós não sabemos. Mas o que é inegável é a ligação que existe entre a civilização maia e as civilizações do chamado Velho Mundo, principalmente a egípcia. E nós vamos citar algumas dessas características. Próximo. Nós sabemos que os egípcios também dedicavam grande parte da sua vida ao estudo da astrologia e da astronomia. Eles estudavam, dentre outras, os movimentos da estrela Sírius e da constelação de Órion. Os maias também estavam interessados nos movimentos da estrela Sírius, mas eles estudavam mais fortemente a constelação das Pleiades. Ambas civilizações possuíam braquicefalia exagerada, que é aquele crânio em forma de ovo, meio arredondadinho para trás, né? Uma característica marcante egípcia, também é uma característica maia. Aliás, dos povos pré-colombianos, os maias eram os que mais características asiáticas apresentavam. Próximo. Outro ponto comum entre essas duas civilizações é o fato delas terem construídas pirâmides. E em 1843 foi descoberta, próximo, no estado de Chiapas, uma outra pirâmide denominada de o Templo das Inscrições. Essa descoberta foi muito importante. Por quê? Até então existia uma divisão entre as pirâmides egípcias e maias. As pirâmides egípcias eram denominadas de tumbas, porque haviam sido encontrados restos de seus soberanos. Já as pirâmides maias eram denominadas de templos, porque não havia sido encontrado restos de seus soberanos. Mas no Templo das Inscrições, 26 metros abaixo da entrada principal, foi encontrado uma tumba, próximo, que pertence ao 11º rei sacerdote da dinastia de Palenque, chamado de Pakal Votan, ou Pakal o Grande. Essa descoberta uniu ainda mais essas duas civilizações. Próximo. Os maias também foram muito mais do que meros índios. Eles construíram magníficas cidades e construções feitas de pedra. Dentre elas, eu vou citar para vocês o Observatório do Caracol. Como vocês podem ver, ele é muito parecido com os nossos atuais observatórios. Próximo. Ele tem no seu interior algumas janelinhas voltadas para determinados pontos nos céus, como a estrela Sírius, Vênus, Marte, Júpiter e a Lua. E conforme o ano vai passando, essas janelinhas elas vão se alinhando com esses objetos do céu e eles faziam as suas observações. Muito parecida com algumas construções egípcias, como algumas pirâmides também. Então, olha que tecnologia que os maias tinham. Eles, na verdade, construíram diversos templos
que eram observatórios, e eles conheciam todos os movimentos de todos os planetas do nosso sistema solar. Eles eram exímios matemáticos. Os maias também praticaram a agricultura, conheciam e trabalhavam o ouro, o cobre, plantavam o milho, vários tubérculos, o cacau, a origem do chocolate, nós também devemos aos maias. Mas a sua cultura se revela principalmente no terreno intelectual. E ela só começou a ser estudada mais fortemente a partir da segunda metade do século XIX, quando foram encontradas as ruínas das suas antigas cidades. Próximo. Aí está um mapinha do alcance da civilização maia, Península de Yucatán, Honduras e Guatemala. Eles se dividiam em pequenos reinos, e aí nós temos toda essa extensão. Próximo. Desses reinos, a cidade que mais chama a atenção até hoje é Chichén Itzá, que está na Península de Yucatán. Chichén Itzá ela foi abandonada por razões desconhecidas e ela foi reocupada por volta do ano 1000 pelas tribos indígenas locais, principalmente os astecas. Daqui eu vou começar a discordar um pouquinho do que está nos nossos livros de história. Os maias, de modo algum, fizeram sacrifícios humanos. Como nós falamos, os maias eram matemáticos, exímios matemáticos. Fazer a ligação dos maias com sacrifícios humanos é a mesma coisa que acreditar que os nossos cientistas creem que matando pessoas ou animais os trariam mais próximos de Deus. Quem faziam isso eram as tribos indígenas, principalmente os astecas, que eram bastante briguentos. E aí o que aconteceu? Os maias eram tidos por essas tribos locais como deuses, porque Deus é alguém superior a você. Com as tecnologias que os maias tinham, eles eram vistos como deuses por esses indígenas. E eles passavam esse conhecimento para essas tribos. Como eles sumiram, desapareceram e ninguém sabe para onde eles foram, essas tribos queriam esses deuses de volta, queriam que eles continuassem passando seus conhecimentos. E a forma que eles tinham para fazer isso era o sacrifício. Mas vale lembrar que o sacrifício humano também consta na Bíblia e em muitos outros livros sagrados. Por que só os maias eram os ruins ali na época? Muito interessante esse aspecto, não é? Outro ponto também é que com o abandono dessas cidades, essas tribos acabaram ocupando suas cidades. E quando nós mudamos de uma casa para outra, nós não adaptamos essa nova casa aos nossos gostos. Se eu gosto de amarelo, eu vou pintar de amarelo. Os astecas fizeram a mesma coisa. Quando eles ocuparam as suas cidades, eles começaram a adaptar e contar a sua história nas fachadas. Daí nós vemos aquelas imagens de sacrifícios humanos e sangue, etc. e tal. Mas aquilo tudo foram feito para os astecas, quando eles ocuparam as cidades maias. Próximo. Voltando novamente ao mapa, nós gostaríamos de salientar o seguinte. O auge da civilização maia se deu principalmente na Península de Yucatán, Honduras e da Guatemala. Só que houve uma época que eles migraram da Península de Yucatán para a parte mais central, aqui em Palenque, que é onde está a tumba de Pacauvotã. Só que foi apenas um pequeno número que migrou para essa região. Os outros maias, nós não sabemos o que aconteceu com eles. E o que é interessante é que é como se eles soubessem que os espanhóis iriam chegar aqui. E estava no momento deles se retirarem daquela região e ficarem mais na região central, apenas um pequeno grupo. Então, quando os padres espanhóis chegaram aqui, na Península de Yucatán, não havia nenhum maia verdadeiro ali. O que existiam eram astecas. Então, o que os espanhóis massacraram foram os astecas. Aí nós temos a história de Montezuma, que nós vemos em filmes e na escola. Então, os maias, eles não foram massacrados pelos espanhóis, foram os astecas. É como se eles soubessem que isso fosse acontecer, se refugiaram numa região mais central, apenas um pequeno número,
e o resto desapareceu. Nós sabemos que quando os padres chegaram nessas tribos e encontraram diversos registros, ou seja, livros sagrados escritos pelos sacerdotes maias, naquela época o bispo de Yucatán ordenou a apreensão e a queima de centenas de volumes de livros. E ainda disse que aquilo era um ato de fé. Não satisfeito, ordenou que o uso daquela escrita dita por ele de demoníaca seria punida com a morte. O que será que esse bispo encontrou que lhe desse tanto medo, receio, que ele queimou tudo? Será que não era todo esse conhecimento que hoje nós estamos resgatando? Felizmente, alguns padres com dor na consciência esconderam alguns livros, que é o que nós temos até hoje, que é o chamado de o Popol Vuh, ou o livro do Conselho, que seria o equivalente à nossa Bíblia, os livros de Chilam Balam, que retratam os mitos, as histórias e as famosas profecias maias, próximo, e os chamados códices maias. Os códices são ilustrados, como vocês veem, eles são belíssimos, são coloridos, eles têm cerca de mais ou menos 7 metros e eles são dobrados como se fosse uma sanfona. E é nesses códices que nós temos muita informação interessante. Como vocês podem ver, eles levam o nome das cidades onde eles estão. Dresden, na Alemanha, Paris, Madrid, na Espanha, e o último, Grolier, foi encontrado há pouco tempo, em 1965, numa gruta mexicana. E é o único que está em poderio dos mexicanos. Sobre esse aspecto, são um povo bastante assim, decepcionado, porque toda a sua cultura foi retirada, foi onerada e está no chamado Velho Mundo. Próximo. Os maias, eles foram brilhantes, eles tinham diversas tecnologias. O que é bastante intrigante até hoje é que nós sabemos apenas que eles sumiram. Nós não sabemos de onde os maias vieram e para onde eles foram. E o que é interessante é que não há registros, por exemplo, de enterros em massa. Então eles não morreram. Para onde foram essas centenas de maias? Eles foram a mais brilhante civilização pré-colombiana. Por isso eles são tão intrigantes. Hoje são considerados pelos estudiosos como um povo de cultura superior ou dito civilizado. Porque, infelizmente, nós costumamos nos referir a culturas antigas como se fossem primitivas. Mas os maias, eles estavam muito longe disso. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho com vocês, sobre as tecnologias maias. Nós achamos que nós somos muito bambambãs nas tecnologias. Será? Bom, os maias ficaram famosos por retirarem e esculpirem pedras. Mas eles também sabiam como uni-las, ou seja, eles sabiam fabricar cimento através da pedra calcária. A pedra calcária, quando você coloca ela para secar, numa espécie de alto forno, ela vai secando, secando e secando. Quando ela fica bem seca e você adiciona água, ela estoura e vira um pó. Esse pó, eles acrescentavam água novamente e aí eles obtinham cimento, argamassa e até concreto. Com essa tecnologia, eles construíram as sáquibes, ou estradas brancas, devido à sua superfície branca. E elas foram um arraso de tecnologia. Próximo. Como vocês podem ver, eles cavavam, nessa ilustração, cavavam o buraco abaixo do leito, colocavam 2 metros de pedra em cada lado e aí eles iam assentando uma camada de argamassa, concreto, areia e por cima essa superfície branca de ladrilhos pré-moldados. As sáquibes, elas são belíssimas e elas interligam centenas de cidades. Na verdade, até hoje nós não sabemos quantas cidades eram interligadas pelas estradas brancas. E algumas têm até mais de 100 quilômetros de extensão. E, gente, nós estamos falando no meio do mato, da selva hoje. Olha a tecnologia que esses maias possuíam.
Se vocês prestarem atenção, a estrutura dessas estradas é melhor do que as nossas atuais estradas. Agora, a grande questão é a seguinte: até onde os arqueólogos estudaram, eles sabiam que os maias não utilizavam animais de carga. E também não tinham veículos. Eles tinham o conceito da roda, porque foram encontradas muitas ilustrações de rodas, mas não foram encontrados nenhum tipo de veículo. Então, para que você perder tempo construindo estradas tão bem estruturadas apenas para pessoas passarem? Que tipo de veículo eles utilizavam que nós ainda não sabemos. Próximo. Outro ponto também bastante interessante é que essas sáquibes, elas ofereciam uma superfície reta no meio da selva, facilitando o transporte de pessoas e do que eles estavam carregando. Nós temos bastante orgulho das nossas estradas modernas. Os maias já tinham isso muito antes do que nós e algumas estão lá até hoje. Próximo. Os maias não ficaram famosos por construírem pontes. Ficaram famosos por outras construções. Vocês já ouviram falar das pontes maias? Não, né? Mas pode ser que uma ponte chame a atenção. Próximo. Essa foto que vocês veem acima, ampliada no segundo slide, é uma foto bastante interessante. Alguns acreditam que esse monte de rochas é o resto de um pilar, de uma ponte que teria sido construída no rio chamado de Usumancita. Um arqui-engenheiro foi até o local e recolheu dados sobre esta suposta ponte e jogou num programa de computador que existe para ver se seria possível essa construção. E a resposta foi sim. Próximo. Os maias tinham tecnologia para construir as torres, como vocês estão vendo pela ilustração. Eles construíram, enchiam com cimento e argamassa, eles tinham os pilares. Próximo. A parte de cima, as cordas eram feitas de cânhamo. Foi comprovado que o cânhamo pode sim resistir à sustentação da parte das tábuas do corredor. E esta ponte teria então 91 metros de extensão, sendo a mais longa ponte construída no mundo antigo. Então os maias também eram engenheiros civis maravilhosos. Próximo. Outra construção bastante intrigante é essa daí, a quadra do jogo de poc-tapoc, ou o jogo de pelota. Essa quadra, ela produz um interessante fenômeno acústico. Se nós ficarmos num lado dela e sussurrarmos bem baixinho, nós poderemos ser ouvidos a 150 metros de distância. Então, se vocês forem visitar essa quadra, não façam fofoca de ninguém, porque a pessoa vai escutar. Aí vocês vão falar assim, tá, mas tudo bem, não vejo nada de interessante, existem muitas outras construções que têm o mesmo fenômeno. Qual é a graça? Muito bem, esse fenômeno, normalmente, ele ocorre quando nós temos paredes ou tetos abobadados. Mas como vocês podem observar, a quadra não tem paredes curvas e muito menos teto. E este fenômeno ocorre independente do clima, do dia, do vento e da hora. É um mistério da nossa acústica também. Mas o fato interessante é, várias outras construções maias emitem vibrações sonoras. Qual é a finalidade dessas vibrações sonoras? Com certeza, à toa não foi feito. Então, qual era o objetivo de determinadas construções emitirem frequências de vibrações sonoras? Os maias, então, também eram engenheiros acústicos maravilhosos. Até onde também se sabe, os maias foram os primeiros na história a utilizar a borracha na sua forma natural. E eles encontraram diversas maneiras para utilizar. Eu vou dizer aquelas que eu mais gosto para vocês. Bom, a borracha na sua forma natural, ela é meio grudenta. Então eles usavam como uma espécie de cola. Não era lá muito boa, mas era uma tenazinha da vida. Outro efeito interessante é que eles tiravam essa cola,
Colocavam numa bacia e colocavam a sola do pé. Levantavam e deixavam secar. Eles tinham uma superfície do pé impermeabilizada. Então, será que os maias inventaram a bota de borracha? Outro uso interessante é que eles pegavam essa cola, passavam sobre um tecido e deixavam secar. Quando secava, o tecido ficava impermeabilizado. Então, será que os maias também inventaram a capa de chuva? A selva chove bastante, precisamos de galocha e de capa de chuva. E a mais interessante é a das bolas do jogo de poque-tapoque. Numa das escavações foram encontradas várias dessas bolas e elas são super pesadas. Elas pesam mais ou menos 4,5 kg. E o que eles descobriram? Que aquelas bolas quicam. Aí a gente vai falar assim, tá, mas qual é a graça? Qualquer bola quica. Pois é, só que a bola quica depois que passa por um processo de vulcanização. E segundo a nossa história, a vulcanização só foi descoberta no século XIX. E nós estamos falando muito antes disso. Ou seja, os maias já utilizavam e empregavam a vulcanização. Para isso, eles utilizavam a seiva de uma planta chamada vinha hipomélia, que imita esse processo e dá elasticidade à borracha, ou seja, o látex. Por isso que as bolas do jogo de poque-tapoque quicam. Aí a gente se pergunta, puxa vida, então eu acho que os nossos livros de história já estão meio ultrapassados, porque os conceitos que nós tínhamos têm que ser revistos. Interessante, não é? Próximo. Os maias também, a princípio, foram considerados nem humanos, mas os maias construíram aquedutos, ou seja, eles canalizaram a água para suas casas. Os maias tinham água encanada. Hoje, muitas construções nossas, muitos bairros, infelizmente, não tem água encanada. E os maias tinham água encanada. Felizmente, já foram considerados um povo de cultura superior. Mas lá na época de Colombo, não eram nem humanos, eram animais. Quem será realmente era o animal? Próximo. Os maias também conheciam e utilizavam a razão ou proporção áurea. A razão ou proporção áurea é um número encontrado nos animais, nas plantas e nos seres vivos. Essa proporção ela é utilizada em muitas construções, principalmente do mundo antigo, como, por exemplo, a pirâmide de Gizé no Egito e o Partenon na Grécia. E o homem vitruviano é o estudo de Leonardo da Vinci sobre esta proporção. Os maias conheciam e a utilizavam em suas construções. Próximo. A numeração maia era representada pelo ponto e o traço. E eles também já conheciam e utilizavam o valor zero, ou seja, o valor abstrato, nos seus cálculos e cronologias antes mesmo dele ser descoberto ou utilizado pelos árabes. Mais um ponto nos nossos livros que tem que ser revisto. Então, com o ponto, o traço e o zero, eles poderiam calcular e chegar a qualquer resultado. Por isso, eles foram exímios matemáticos. Próximo. Infelizmente, um dos aspectos que impede que nós conheçamos mais profundamente a cultura maia antiga é o fato deles possuírem uma escrita bastante complexa, da qual nós só conhecemos alguns símbolos até hoje. Quando ela foi encontrada, ela foi comparada com a escrita egípcia, mas há uma diferença básica entre essas duas. Próximo. Os hieróglifos egípcios, eles utilizam imagens da natureza, como vocês podem perceber, a águia, o boi, a estrela, para comunicar palavras ou frases. Já os glifos maias utilizam imagens abstratas para comunicar ideias completas, não apenas palavras ou frases. Por isso nós podemos dizer que elas são mais ideográficas
do que hieroglíficas, mais parecida com a escrita oriental. E elas também são belíssimas e são utilizadas como efeito decorativo. O próximo. Como vocês podem ver, a escrita maia, ela tem um sentido científico, descrição histórica e gráfica. Então, olha que beleza. Você constrói a sua casa, você a embeleza e ainda conta uma história. E o que é muito interessante é que, segundo as pesquisas, ela é uma escrita que não teve princípio. Ela já estava definitiva desde os primeiros tempos. E não há uma só inscrição maia que prove o contrário. Existem sim aqueles desenhos menos rebuscados, ou seja, mais simples. Mas isso não quer dizer que eles sejam primitivos. Muito pelo contrário. Talvez até mais recente. Porque a simplicidade é fruto de evolução sistemática e consciente. A passagem dos tempos, os aprendizados é que nos levam a entender a necessidade de tudo simplificar para melhor compreender. Próximo. E os templos maias estão cheios desses glifos. Infelizmente, a maioria continua indecifrável, porque ela é uma escrita que ela não tem chave conhecida. Ela é único. E se nós examinarmos mais esteticamente, veremos que elas são belíssimas. Elas são normalmente assim, um quadradinho com os cantos arredondados parecendo pequenos seixos. Nesse slide vocês podem ver a numeração maia, os pontos, os traços. O traço vale 5 e cada ponto vale 1. Então 5 com 3, 8. E ela está contando uma história. Ela embeleza e conte uma história. Quando vocês tiverem a oportunidade para ir ao México, olhem agora com olhos diferentes aqueles meros desenhos. Próximo. Bom, os maias ficaram conhecidos pelos seus calendários. Vejam bem, eu estou falando no plural, os calendários. Por quê? Até onde se sabe, os maias desenvolveram diferentes 19 calendários. E eles eram extremamente precisos. Inclusive, o Arabi, que é o calendário solar nosso, de 365 dias, ainda é, até hoje, 0,4 segundos mais preciso do que o nosso. E os maias denominavam o dia de Kim e o ano eles chamavam de Tu. Só que o que acontece? Cada calendário era de acordo com uma estrela ou um objeto no céu, como por exemplo a estrela Vênus, a estrela Sírius, a Lua, o Sol. Só que o que é mais interessante é que mesmo tendo pontos de observação diferentes, todos eram análogos, ou seja, poderiam ser utilizados como engrenagens de um mesmo mecanismo maior. Eles eram extremamente precisos e utilizados para várias funções, como, por exemplo, na agricultura, o calendário lunar, época de plantação e colheita, até hoje ainda é utilizado por nós. Na cobrança de impostos, na parte política, na religiosa, para datas comemorativas, e eles também eram utilizados, acreditem se quiser, para prever a vida. Porque para os maias tudo é cíclico. O tempo é cíclico, a vida é cíclica. Vocês vão entender melhor na palestra da tarde da nossa querida Anelisa como vocês podem prever e mudar a própria vida. Os maias já faziam isso. Nós estamos resgatando numa outra linguagem atual da nossa sociedade o que os maias faziam. Por isso eles foram considerados engenheiros sincronizadores do tempo, porque eles mapearam a natureza precisa dos diversos ciclos do tempo, do nosso Sol, da Terra, da Lua e inclusive das Pleiades, porque eles sabiam que o nosso sistema solar faz parte de um sistema maior ainda. Para eles, o tempo é uma passagem cíclica. E o calendário era um instrumento que mede este tempo. Próximo. Bom,
de todos os códices, o que é mais interessante é o chamado Códice Dresden. Por quê? Neste códice ele foi encontrado com diversas tabelas de eclipse da Lua e outros eventos astronômicos. No Códice Dresden há citações sobre o Tzolk'in, que seria o calendário mais importante dos maias, que é o calendário galáctico, que é aquele que te sincroniza com o universo, com a galáxia. O Tzolk'in tem anos de 260 dias, não de 365, como é o calendário solar. O outro, o Ahab, que é o calendário solar, de 365 dias, também é citado no Códice Dresden. E o que eles encontraram? Um outro calendário, uma outra medida de tempo, chamada de o nascimento de Vênus. Segundo os maias, o início da contagem do calendário chamado Nascimento de Vênus, baseado no planeta Vênus, começou em 13 de agosto de 3113 a.C. Tá, mas aí a gente vai falar assim, está escrito lá no Códice Dresden, 13 de agosto de 3113 a.C.? Não, né? Porque essa é uma contagem do calendário gregoriano. Então, o que vai estar escrito lá? No dia Tuluk do mês Cã, o céu estava assim, as estrelas estavam posicionadas assim, assim, assim. Então, com essas informações, os nossos pesquisadores decodificaram, ou seja, transformaram para o nosso calendário solar. E chegamos na data de 13 de agosto de 3113 a.C., como o início da contagem do chamado Nascimento de Vênus. O calendário Nascimento de Vênus tem meses de 20 dias, chamados de vinais. E ele também tem o que os maias chamam da contagem longa do tempo, que é a de 7.200 anos, dias, ou 200 anos, que é chamado de Catum, e o de 144 mil dias, ou 400 anos, chamado de Bactum. 144 mil é um número famoso por aí, não é? Está em diversas escrituras antigas, inclusive na Bíblia. Está lá no Apocalipse, que diz mais ou menos assim: houve também o número dos selados, que era 144 mil. Interessante, culturas diferentes terem questões numéricas parecidas. Muito interessante. Bom, para os maias, após 13 Bactuns, nós temos algo bastante interessante. Por quê? Para eles, 13 Bactuns é o período ou o ciclo que nós podemos sentir os movimentos do sistema solar ao redor do centro da nossa galáxia. Segundo os maias, 13 Bactuns, ou 13 vezes 144 mil, que na nossa contagem de tempo dá 5.125 anos, seria o tempo que uma civilização tem para se desenvolver. E após esse período, uma nova civilização surge. Então, foi pesquisando essas datas referenciais de 13 de agosto de 3.113 a.C., 5.125 anos depois, nós temos que data? 21 de dezembro de 2012. É essa tão famosa data que nós vamos ter aí em breve. Só que o que acontece? Nas profecias de Shilhambalam, nas profecias maias, Shilhambalam nunca disse que o mundo iria acabar em 2012. Inclusive, Shilhambalam retrata o que vai acontecer depois de 2012. 2012 é o final de um ciclo muito importante, não só para os maias, mas para o planeta Terra. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor essa cosmologia maia? Próximo. Bom, segundo os maias, o nosso sistema solar se desloca em um movimento elíptico no sentido anti-horário que o aproxima e o afasta do centro da galáxia. O centro da galáxia, para os maias, é chamado de Runabiku, ou Mãe Cósmica. Por quê? Para os maias é o local de nascimento.
Esse período que o nosso sistema solar leva para dar uma volta completa é de 26 mil túneis, porque é o ano do nascimento de Vênus, que tem 360 dias, que seria aproximadamente 25.620 anos. Para os egípcios, eles têm um cálculo de 25.920 anos. E a nossa ciência diz que é 25.720 anos. Então, mais ou menos 26 mil anos e tudo bem. Para os maias, um ciclo de 26 mil anos significa um dia galáctico, ou um ano das Pleiades. Próximo. Nesse ciclo de 26 mil anos, existem dois grandes períodos. O período onde o nosso sistema solar está mais próximo do centro da galáxia e a outra metade, onde o nosso sistema solar está mais longe do centro da galáxia. Como o centro da galáxia, ou Runabiku, emite um brilho, quando o nosso sistema solar está mais próximo da galáxia, eles dizem que é dia. E quando ele está mais distante, de noite. Sendo este o mais básico dos ciclos maias, um período de luz e de escuridão. Assim como nós temos o mais básico dos nossos ciclos, um dia, metade luz e metade escuridão. A nossa galáxia, o macrocosmo, também tem um dia que dura 26 mil anos. Os maias também sabiam que do centro da galáxia é um buraco negro. Hoje a nossa ciência está aferindo a informação maia. Hoje nós sabemos que o centro da nossa galáxia é um buraco negro. E o que os nossos cientistas descobriram? Que ali é o lugar onde as estrelas nascem. Runabiku, mãe cósmica. Próximo. Os maias também sempre conceberam o universo como um imenso organismo vivo. E como tal, todo organismo vivo emite uma pulsação constante. Nós emitimos a nossa pulsação, o nosso coração bate. A nossa Terra também emite uma pulsação, chamada de frequência de ressonância Schumann. O centro da nossa galáxia, Runabiku, também emite uma pulsação. Só que como ele está um pouquinho mais longe, a gente demora um determinado período de tempo para sentir ou perceber o pulso emitido do centro da galáxia. Para nós aqui do nosso sistema solar, que nós estamos na periferia, um pulso emitido do centro da galáxia leva aproximadamente 5.125 anos, ou 13 bactons. Esse pulso emitido do centro da galáxia faz a sincronização para que todos os planetas, sistemas e sóis passem para uma nova etapa de evolução. E, periodicamente, o nosso sistema solar se sincroniza com o centro da nossa galáxia. Esse pulso emitido do centro de Runabiku, hoje é chamado de raio sincronizador. Próximo. Bom, num ciclo de 26 mil anos, nós passamos por 5 períodos de 5.125 anos. E os maias denominaram cada um deles. O primeiro ciclo eles chamam de manhã galáctica, que é onde o nosso sistema solar... Veja bem, nós estamos falando de sistema solar, nós estamos falando ainda de Terra. A Terra é um grãozinho ali, né? Tudo que está acontecendo hoje é a nível galáctico. Então, nesses primeiros 5.125 anos é amanhã. É o surgimento de um novo dia. Depois, o segundo ciclo, meio-dia galáctico. Por quê? É onde o nosso sistema solar está mais próximo do centro da galáxia, ou de Runabiku. Meio-dia aqui não é onde nós temos a maior intensidade dos raios solares? Mesma coisa com o nosso sistema solar. Depois, no terceiro ciclo, o nosso sistema solar começa a se afastar do centro da galáxia. Então, nós temos a tarde galáctica. O quarto ciclo é o entardecer, é o finalzinho da tarde e o comecinho da noite. E o quinto e último ciclo é a noite galáctica, que é onde a escuridão vai dar lugar a um novo amanhecer. É hoje onde nós nos encontramos. Aqui, ó, lá no finzinho
do quinto e último ciclo. Então nós estamos vivendo a noite galáctica. Mas para os maias, a vida nunca acaba. Ela se renova e evolui. Nós não fazemos isso todo dia quando vamos dormir? Nos renovamos na noite e evoluímos para um novo dia. Próximo. Bom, no final de cada ciclo de 5.125 anos, ocorrem transformações. Nós estamos no finalzinho dessa transformação. 2012 encerra cronologicamente o final de um ciclo de 5.125 anos. Então, essas transformações que passam o nosso sistema solar, elas começam a acontecer 20 anos antes, um catum antes. 20 anos antes de 2012, nós temos 1992. Se vocês voltarem no tempo, vocês vão perceber que todas essas movimentações do próprio planeta, como movimentações pessoais, começaram a partir de 1990. E a cada dia ela está mais intensificada. Esse período de 20 anos é chamado pelos maias de o tempo do não tempo, que marca o final de um ciclo e o início de outro, onde ocorrem mudanças muito drásticas para levar a uma nova etapa de evolução. Próximo. Bom, nós tivemos em 1999 um alinhamento de alguns planetas do sistema solar. Os maias, no Códice Dresden, já haviam previsto isso, que o Sol entraria em eclipse com a Lua, refletiria a sua energia para a Terra, que alguns planetas do sistema solar se alinhariam, refletiriam a sua energia para a Terra e ajudaria ou aceleraria nesse processo de evolução. E realmente, em 1999, nós tivemos os efeitos registrados pelos maias. E de 1999 a 2012, nós começamos a sair definitivamente deste último ciclo. Então, hoje nós estamos nem lá e nem cá. Nós estamos no finalzinho. Por isso nós temos essa sensação de lá e cá. Por quê? A gente não está nem mais na noite e nem mais num novo amanhecer. Em 2012, haverá essa reconexão. É como se nós vamos encaixar para uma nova etapa de evolução. Esses 13 últimos anos é chamado pelos maias de o Salão dos Espelhos. Eu acredito que quase todo mundo aqui já ouviu essa expressão. Segundo os maias, esses 13 últimos anos é onde nós podemos observar a nós mesmos, as pessoas que nos cercam, o planeta e o universo. É a hora onde cada um de nós é o seu próprio juiz. Lembre-se que é o momento que nós estamos vivendo. E a pergunta que os maias nos deixaram é: que veredito você dará a si próprio? Próximo. Bom, chegamos às famosas e controversas profecias maias. As profecias maias, elas se baseiam em estudos científicos. Elas são mensagens escritas na forma de 7 profecias, sendo uma parte de alerta, ou seja, as mudanças que irão ocorrer no planeta. E uma outra parte de esperança, ou seja, as transformações que nós devemos ter em nós mesmos. Então vamos falar rapidamente sobre as 7 profecias. Próximo slide. A primeira profecia fala sobre os processos pelos quais o nosso sistema solar passa. Basicamente aquilo que nós já acabamos de colocar. Eles dizem que esse período é o da reconexão da Terra com o cosmos, ou seja, a sincronização. Mas nós não devemos ver isso como algo negativo, e sim como algo positivo, porque os maias viam cada civilização como um degrau rumo a uma consciência universal. E após essa sincronização, após 2012, e esse ajeitamento que ocorrerá no planeta, nós poderemos observar uma nova idade de ouro para todo mundo. Próximo. A segunda profecia fala sobre o comportamento da humanidade, que nós seremos classificados de acordo com as qualidades que nós desenvolvemos, que será a manifestação do céu
ou do inferno simultaneamente, e que cada um viverá segundo a sua escolha, ou falta dela. Eles também previram que o homem daria vazão às suas emoções, causando inúmeras guerras e conflitos. Por quê? Com o aumento de energia proveniente do centro da galáxia, isso traz mudanças para o sistema solar, para o nosso Sol, para a Terra e para todos os seres vivos. Por isso, nós devemos nos harmonizar com um novo ritmo de respiração do planeta. Por quê? Quanto menor energia interna, mais dor e escuridão. Quanto maior energia interna, mais paz e harmonia. Este é um período para que nós mudemos, começando com cada um de nós. Aí sim, a nossa sociedade poderá mudar. Próximo. A terceira profecia fala sobre as mudanças climáticas. Fala de mudanças geológicas e climáticas numa velocidade sem precedentes e que fatores internos e externos irão colaborar, como, por exemplo, o aumento da atividade solar. O aumento da atividade solar traz um maior número do quê? De furacões, vendavais, maremotos, terremotos, é o que nós estamos vendo. Além disso, o aumento da temperatura do planeta traz um degelo das camadas dos nossos polos. E aí o que acontece? Derrete a água doce do nosso planeta e ela começa a se encontrar com a água salgada. Então nós temos no nosso planeta as correntes marítimas. As correntes marítimas é como se fosse a serpentina do planeta Terra que distribui o calor igualmente para todo o planeta. Quando nós captamos os raios solares, o Sol, o calor, ele se concentra no Equador. E essa movimentação das correntes marítimas de água salgada é que faz com que esse calor seja distribuído por todo o planeta. Por isso, na região do Equador é sempre um pouquinho mais quente e na região dos polos um pouco mais frio. Só que o que acontece? Quando há o aumento da água doce no mar salgado, faz com que essas correntes marítimas parem de circular. Isso é um fato comprovado hoje pela nossa ciência, e tem vários programas na Discovery, na History, onde os nossos cientistas comprovam isso. E aí o que acontece? As correntes marítimas parando de circular para a homogeneidade do calor no planeta. E aí nós teremos o quê? Uma nova era glacial. Porque os polos ficarão inabitados. Ou seja, o aquecimento global gera uma nova era glacial. Primeiro a gente derrete e depois congela. É isso que está nos esperando aí no próximo período. Bom, a quarta profecia, próximo, fala sobre as mudanças solares. O aumento da atividade do Sol também traz um maior número de manchas solares e de ventos solares. O número, o tamanho, a localização dessas manchas constantemente muda. E depois de um determinado período de ciclo, há uma mudança no campo magnético do chamado eixo solar. Hoje, isso já é comprovado pelos nossos cientistas que já aconteceu. E aí o que ocorre? A Terra vai tentar alinhar o seu eixo magnético